Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia CFC. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos do Felipe Félix, o Felipe Valença Félix. Ele foi aprovado no Exame de Suficiência 2025.1. Vai contar um pouquinho para a gente como foi ser aprovado aí neste exame. Então, Felipe, muito prazer, parabéns pela aprovação. Kelly, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco aí dessa trajetória. Muito bom, prazer é todo meu, Felipe. Então já se apresente aí pra gente, fala pra gente, por favor, a sua idade, a sua formação e a sua cidade natal. Eu me chamo Felipe Valença Félix, eu tenho 33 anos, né? Eu sou advogado de formação, e eu fiz o curso de Ciências Contábeis de maneira posterior, tá? Eu fui aprovado agora recentemente, né, no exame de ciência 2025.1. Ótimo. Então, Felipe, essa foi a primeira vez que você tentou o exame ou você já vinha tentando outras vezes? Foi a primeira vez. Passou de primeira, então. De primeira, foi, exatamente. Ô, Felipe, e durante a sua preparação para o exame, você teve que conciliar trabalho e estudo? Como é que foi para você, se dedicar efetivamente aos estudos? Vamos lá, isso realmente foi um pouquinho complicado, porque, como eu disse, né, eu sou advogado, então eu trabalho pelo dia, tenho um escritório com funcionários, né? Além disso, eu também faço a administração de um escritório de contabilidade da família, né? Eu só não exercia de fato a contabilidade porque não tinha o CRC. Então, realmente é muito meu dia a dia tem muitas atribuições e aí eu tive que conciliar isso realmente com a rotina de estudos. E Tá? quantas horas por dia que você conseguia se dedicar efetivamente tendo que conciliar aí essas atividades? A gente começa o dia cedo, né? Então a gente inicia aqui às 7 da manhã, né? E eu encerro o meu dia empresarial, digamos assim, né? A gente encerra lá o fechamento da empresa às 17, ou seja, 5 da tarde. Então, é o tempo aí de eu chegar em casa, né, e jantar e tal. Então, eu começava a estudar mais ou menos 6h30, certo? 6 para 6h30, e ia até umas 8h30, 9. Era o tempo que realmente que eu dedicava, em torno aí de 2 horas e meia, 3 horas na semana, né? E nos finais de semana era quando eu tinha uma disposição de tempo maior. Aí eu pegava um turno ou dois, geralmente 5 horas, 6 horas estudando, para poder conseguir compensar. Entendi. Então, aos finais de semana, você dedicava um pouco mais de tempo, na correria do dia a dia, um pouquinho menos, né? Agora, Felipe, você conseguiu estudar todo o conteúdo? Porque uma das principais dificuldades Não, de todo candidato é a quantidade de assuntos que devem ser memorizados, né? Como é que você isso. fez para estudar o conteúdo? Isso, excelente pergunta. É uma quantidade de assunto de uma faculdade toda, né? Então, não é uma coisa assim que você consegue estudar 4 anos de faculdade em um mês, né? Eu tive um tempo muito curto porque eu só comecei a estudar quando eu me inscrevi, né? Então, eu tive aí um mês e dois, mais ou menos, de estudo, né? Então foi um tempo muito curto, o que me impossibilitou a fazer o assunto, a estudar o assunto de maneira completa, né? Então eu fui pelo que mais caía. Eu peguei as matérias que mais tinham questões, né? E foquei nelas, porque era o que ia me dar um retorno, um resultado maior. Uhum. Então, foi mesmo nas que você achava que poderiam cair, né? Que materiais que você chegou a utilizar durante a sua preparação, Felipe? Foi PDF, foi videoaula, foi algum material da faculdade? Como que foi para você? Pronto. E explica um pouquinho para a gente como é que você dividia aí as disciplinas nos estudos. Pronto, excelente. Eu estudei exclusivamente pelas videoaulas do Estratégia. Foi o único material que eu estudei. Infelizmente, por falta de tempo, eu não tinha a possibilidade de variar muita coisa, né? Então, eu não conseguia ficar muito tempo em uma matéria só, né? Eu ia estudando as matérias, né, uma de cada vez, pelas aulas do Estratégia mesmo, entendeu? Então, primeiro, como foi que eu dividi isso? Eu comecei estudando as matérias que eu já tinha mais familiaridade, então a parte conceitual, né? Por eu
trabalhar com isso, por eu ter um pouco desse conhecimento de legislação, isso me facilitou bastante na hora dos estudos, né? Então, eu comecei pela parte mais teórica, que é o que eu tenho mais facilidade, e a parte mais prática, como, por exemplo, contabilidade de custos, né? Eu deixei já para perto da prova, porque ia ficar mais fresco na mente. Ótima estratégia. Você conheceu o estratégia como? Eu pesquisei pelo Google. Eu sabia que eu não ia ter a capacidade de fazer tudo só, né, de organizar tudo sozinho. Então eu falei, ó, eu preciso de um direcionamento, né? Eu preciso de alguém que já me dê pronto para eu poder estudar. Então eu pesquisei pelo Google e realmente a forma como foi apresentado pelo Estratégia foi a que mais me interessou, por alguns motivos, né? Não só pelo conteúdo. Qual que é o diferencial dos materiais de estratégia para você? Bom, o principal para mim, além do conteúdo ser muito didático, os professores serem muito bons, os dados são muito bons. O que eu achei assim primordial, principalmente para quem tem um tempo mais curto, é que vocês fazem um direcionamento muito das questões da banca. Isso é importantíssimo para quem vai fazer uma prova, além do conhecimento teórico, é ter conhecimento de como a banca aplica questões. Então, vocês faziam não só a resolução de questões do próprio CFC, mas as últimas de outros concursos do Brasil todo, né? Inclusive, caíram nesse exame de suficiência 5 ou 6 questões que vocês já tinham resolvido. Então, assim, eu já comecei com 6 questões prontas na frente. Já ganhou 6 questões ali de cara. Isso, exatamente. Exatamente a mesma questão, de outros concursos, né? Então, assim, esse direcionamento de como aborda aquele tipo de questão, eu particularmente considero mais importante do que você decorar o assunto todo, porque é tempo perdido, né? Ela não vai pedir o assunto todo, ela vai pedir aquele assunto daquela maneira. Então, quando você tem que otimizar, foi assim o principal diferencial para mim, foi esse direcionamento, coisa que eu não conseguiria fazer sozinho. Muito bom. Agora, falando de modo assim mais específico, como é que você fazia no dia a dia para estudar efetivamente, Felipe? Você estudava uma disciplina, aí você focava nos exercícios, ou você ia para leitura, releitura da teoria, você costumava fazer resumos? Como é que você montou o seu plano de estudos efetivamente? Pronto, vamos lá. As aulas do Estratégia, ela é dividida basicamente em teoria e resolução de questões, tá? Então, eu só estudei a teoria pelas aulas, tá bom? E as resoluções de questões eu ia fazendo em conjunto com as aulas. Então, o que era que eu fazia? Acompanhava ali a aula, a parte teórica, né? Quando chegava na parte prática, eu pausava, tentava fazer e via a resolução depois. Então, foi desse formato que eu estudei. Muito bom. E você teve dificuldade em alguma disciplina? Como é que você fez para superar essa disciplina? Tem, né? A dificuldade, na verdade, não foi em uma disciplina específica, né? Na verdade, a dificuldade é na quantidade de coisas para decorar. Eu não tive uma dificuldade assim específica em uma questão, né? A dificuldade realmente é você conseguir organizar e direcionar para o que é mais importante. Porque tem matérias, por exemplo, que eu não estudei, porque não compensava no sentido de a quantidade de matéria que ia para a quantidade de questões que era pedido, entendeu? Então, você ter essa organização estudando com pouco tempo é o mais difícil, principalmente para mim que não tenho, já me formei há um tempo, né? Eu me formei em dezembro de 19, então a parte de cálculos e fórmulas era que eu não tinha prática, né? Então, para você relembrar isso tudo é um pouco mais difícil, mas seria esse conjunto geral mesmo de organizar tudo, não matéria específica, não. Até porque, né, o Felipe, a gente está falando aqui de um exame de suficiência que contabilidade geral tem quase metade do peso da prova, né? Então, Isso, dificulta também essa parte, exatamente. né? Exatamente. Quando você pega, por exemplo, matérias como estatística e matemática financeira, eles juntam em um grupo só. Estatística e matemática financeira tem muita coisa para se estudar. E é pedido uma questão de cada matéria. Então, assim, é muito pouco, né,
para o que ela lhe entrega, né? Assim, a prova. Então, o foco é a contabilidade, entendeu? Não tem como fugir muito disso. Ô, Felipe, além disso, a reta final é um período muito estressante, né? Até por causa de, por ser já a reta final, aquela semana que antecede o exame, o dia pré-exame, né? Mas ainda mais também por causa de todo esse conteúdo que precisa ser decorado, né? Como que você levou os seus estudos nesse período final aí? Como é que você funciona? Você continua revisando, fazendo exercícios, fazendo suas coisas, ou você tenta dar uma relaxada e um pouco mais calmo para a hora do exame? Pronto. Eu não podia me dar esse luxo, né? Na verdade, eu já comecei a estudar em ritmo de reta final. Porque, como eu disse, eu tinha pouco tempo, né? Comecei a estudar com pouco tempo. Então, eu já comecei em ritmo de reta final. O mesmo ritmo que eu comecei, eu terminei, entendeu? Não teve uma diferença, assim, porque como eu tive um mês e meio, foi aquele sprint, né, de dar 100% todo dia. Então, eu não fui gradual, né? Eu não vinha estudando antes e intensifiquei, terminei realmente para poder dar conta, pelo menos ali do mínimo, das matérias. Na prova, o que que você achou do tempo de realização da prova, do exame especificamente, Felipe? Eu achei tranquilo, é um tempo suficiente, né, porque tem muita questão teórica, né, o exame ele cobra muita coisa teórica, os cálculos que ele cobram não são longos, então uma questão ou duas que você tem que você perde mais tempo fazendo, né, mas assim é muito pouco. Então eu fiz a prova já com o gabarito, né? Eu fiz a prova aí em 2 horas e meia e finalizei a entrega com 3 horas, né? A gente tem 4 horas para fazer o exame. Então, assim, eu achei muito que eficiente, porque a quantidade de questões não é tão alta, são 50 questões. É um tempo bom, dá para fazer assim tranquilamente, não é corrido, não. Ótimo. Se você pudesse apontar algum erro que você cometeu nesse exame ou que você mais acertou, que te fez chegar aí na aprovação, né? O que que você poderia dizer para a gente sobre esses dois pontos? Pronto, vamos lá. Começando pelo erro. O erro foi ter pouco tempo para estudar, né? Eu poderia ter começado antes, né? E ter diluído esses estudos, né? Principalmente dessas matérias, entre aspas, menos importantes, né? Em termos de quantidade de questões, e eu já ter adiantado isso, né? Então, o erro foi esse, tá? Em relação ao acerto, eu acho que o ponto mais acertado foi ter entendido, né, como a prova, como a banca funciona. E isso, para mim, foi o ponto assim primordial para ter obtido sucesso. E eu consegui isso a partir do estratégia. Muito bom. Agora, pela sua experiência e até pelo contato que você possa ter tido aí com outros candidatos que também estavam tentando a aprovação no exame de suficiência, Felipe, qual que foi o grande erro ou um dos erros aí que você entendeu que as pessoas cometem quando elas se decidem começar a se preparar para o exame? Eu costumo dizer, sabe, Shelly, que existem três grandes campos que precisam estar em equilíbrio para se fazer uma boa prova, né? E as pessoas focam muito em um, né? O primeiro grande campo é você ter aí o conhecimento técnico, é estudar realmente as matérias, né? Ter esse conhecimento técnico. Só que muita gente acha que é só isso. Então, se enche de assunto, né? E acaba ficando aquela coisa excessiva, né? Não é que isso não seja importante, mas existem outros pontos que devem ser equilibrados a isso. Então, esse é o primeiro ponto, é realmente o conteúdo, a teoria ali do que se pede nas provas, né? O segundo ponto é a gestão emocional e de tempo, né? Muita gente, quando chega numa prova, não sabe fazer a gestão do tempo ou não sabe fazer a gestão emocional. Isso desanda ali na hora da prova, e a pessoa tem que estar atenta a isso, porque às vezes a pessoa está extremamente bem preparada, mas trava, congela ali na hora da prova e não sai nada, né? Então, é importante fazer um acompanhamento, né? Se a pessoa tem essa dificuldade, já sabe que tem essa questão, um acompanhamento de um autoconhecimento mesmo, através até de uma ajuda de um psicólogo. Então, assim, isso é muito importante para fazer uma boa prova. E a terceira, e mais importante na minha visão, como eu já falei, é o conhecimento da banca. Não adianta você ter todo o conhecimento daquela questão, né? Se você não sabe como a banca cobra aquilo.
né, você vai ficar muito perdido. Então, esse direcionamento, aliado ao conhecimento técnico e aliado aí à gestão de tempo e de emoções, são os três pilares aí para se fazer uma boa prova. Eu vejo muita gente pecando nesses últimos dois, né, em não saber como a banca cobra e não saber gerenciar tanto o tempo como as emoções. As emoções, claro, você às vezes precisa de um auxílio, mas o tempo é um pouco mais fácil, né, porque é um pouco mais objetivo. Então, em relação ao tempo de questão, né, tem muita gente que não faz essa divisão de saber quantos minutos eu tenho por questão, né, de saber ali que se eu estou mais empacado ali em uma questão, eu pulo e vou para outra. Aconteceu comigo mesmo. Né? Teve uma questão que eu não consegui fazer, pulava, ia para outra, depois eu voltei para fazer as que eu não sabia. Né? Então, tudo isso é controle de você ter um direcionamento e uma estratégia para fazer bem a prova. Ô, Felipe, você citou uma coisa muito importante, que é algo que realmente, assim, pode te colocar na aprovação e pode te tirar, que é realmente uma coisa que mexe muito com as pessoas, que é o seguinte, a vida pessoal, né, a questão emocional que você citou. Então, como que era a sua vida social durante a preparação para esse exame? Você saía com seus amigos, seus familiares, mesmo que esporadicamente? Você tinha praticava alguma atividade física? Como que foi para você cuidar aí do seu emocional? Você tinha alguma hora de lazer? Né? Eu pratico atividade física, né? Eu treino, né, academia e eu treino jiu-jitsu e eu treinava todos os dias à noite, né? Então eu tive que abrir mão, né, nesse período da minha terapia, como eu chamo, né, que é o jiu-jitsu ali. Na verdade, eu joguei para antes do trabalho, né? Eu começo ali meu trabalho às 7h30, 8h, então eu ia para academia e para o jiu-jitsu 5 ou 6 da manhã, né, para conseguir também ter esse equilíbrio, porque também, assim, uma coisa ajuda a outra, né, não tem como a gente também largar de mão a saúde, né, e aí já não é lazer, é a saúde, né, então eu ainda mantinha minha rotina de treino, né, diminuída, mas ainda mantinha. Em relação ao social, realmente foi bem puxado, por quê? Além de toda a correria do trabalho, né, minha esposa, à época, estava grávida. Então, assim, era um tempo de qualidade que eu queria destinar a ela, né? Ela estava ali já com a barriga um pouco maior, né? Tanto que a gente teve semana passada que nossa filha nasceu. Então, foi um tempo assim que realmente foi o que mais pesou para mim, foi ter que me afastar por conta disso, né? Então, ela passou 1 mês e meio que final de semana ela não saía, ficou em casa, né, comigo, porque eu não estava saindo, porque eu não saía sábado à noite, porque domingo eu tinha que me acordar cedo e bem para estudar, né? Então a gente ficou fazendo programas assim muito mais leves, muito mais light, né? Do que normalmente a gente poderia fazer e com bem menos intensidade. Então, essa renúncia de você ter essa dedicação de tempo de qualidade, não só a ela, mas a família também, né? Teve, por exemplo, a final do Campeonato Sergipano aqui de futebol, meu pai, vamos assistir, eu não posso, né? Então, assim, esses momentos que você vai perdendo, para mim, contam bastante, pesam bastante, porque são momentos com a família que mais nunca voltam. Né? Então, assim, foi o mais difícil disso tudo, realmente, é você ter a cabeça focada no objetivo ali e conseguir dizer não a essas coisas, né? Tanto que quando eu fiz a prova, né, a sensação que eu fiquei de quando eu fiz a prova foi melhor do que quando eu fiz a aprovação, né? Do alívio de dizer, ó, agora eu estou livre, porque realmente, para mim, isso é muito importante. E pesa muito a gente ter que dizer não, né? Tanto que quando eu terminei a prova, a primeira coisa que eu fiz foi me desculpar, dizer, desculpa por esse tempo que eu não estava, né? E ela, não, é claro que você tinha que fazer isso, tal, mas realmente pesa muito você ter que sair dizendo não, 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 né? Para as pessoas mais próximas. Então, a cabeça tem que estar boa para isso. Ô, Felipe, primeiro, parabéns pelo nascimento da filhinha, que venha com muita saúde, que tenha uma Foi uma vida. felicidade. Agora, não tem jeito, Felipe, é o que a gente sempre fala aqui, né? Quando uma pessoa decide
ou ser concurseira, ou passar no exame de suficiência, enfim, que ela decide seguir aí numa trajetória de estudos, a família toda está envolvida, né? Seja para dizer não, seja para entender que você não compareceu àquele grande evento da família, enfim, todo mundo tem que estar alinhado em relação a isso, não tem jeito, né? Tem sim. Se você não tiver alinhado, ao invés de lhe ajudar, lhe prejudica, né? Porque vai ficar sempre lhe cobrando, ah, que besteira, ah, não precisa, ah, é só uma saidinha, ah, é só um dia. Então as pessoas realmente têm que estar ali para dar apoio. Ô Felipe, agora para a gente encerrar, eu queria ouvir de você um conselho, qual conselho ou dica que você daria para alguém que está iniciando os estudos agora, para o exame de suficiência, ou para quem já está tentando aí a aprovação em alguns exames e por enquanto ainda não conseguiu. Então, deixa aquele recado para você. Bacana. Bom, para quem está começando agora, eu vou deixar dois, né? Para quem está começando e para quem já está aí nesse caminho. Para quem está começando, eu acho que o mais importante antes de você começar qualquer projeto, né, é você saber o que você vai renunciar. Isso, assim, por trás de toda escolha existe uma renúncia. Qualquer projeto novo que você for acrescentar na sua vida, você tem que renunciar a alguma coisa, né? Você já preenche o seu dia, as 4 horas de alguma forma. Então, eu sempre faço isso comigo mesmo, né? A primeira coisa, quando eu vou acrescentar alguma coisa nova, é pensar o que é que eu vou deixar de fazer de antigo, porque eu preciso deixar, né? Então, quando você tem isso de maneira pensada, é muito menos doloroso. E para quem já está fazendo, é ter objetivo, né? É ter clareza, é ter foco aí, porque realmente é puxado, né? É sofrido, mas é muito importante você ter clareza e você ter foco no que você quer para o seu futuro, né? Porque é como aquela frase que diz assim, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Então é importante a gente saber para onde quer ir, para onde quer chegar, porque senão qualquer lugar vai estar bom. Então são esses dois conselhos aí que eu deixo. Muito bom. Felipe, parabéns mais uma vez. Espero que você tenha muito sucesso. Sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigado, Estelle. E gostaria também de parabenizar o Estratégia pelo excelente trabalho. Realmente foi um divisor de águas, né? A todo mundo que eu posso, eu falo realmente, porque entregou muito mais do que disse, tá? Então, parabéns a vocês aí. Muito bom. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo, hein? Tchau, tchau.